A paz, shalom, Deus abençoe a todos, graças a Deus mais uma oportunidade juntos. Louvado seja o nome do Senhor por isso, não é, irmãos? Agradeço aos novos inscritos, agradeço a cada um de vocês. Gostaria de fazer até uma seleta de nomes de pessoas que têm enviado mensagem, que têm agradecido, mandado a paz. Isso é uma grande contribuição para essa obra. Eu acredito muito que Deus se alegra dessa comunhão que nós estamos tendo. Estamos abraçando a sabedoria de Deus. E hoje a palavra, irmãos, vai ser um pouquinho mais longa, mas eu vou fazer o possível para trazer uma explanação menor. Está em Hebreus, capítulo 5, do versículo 11 ao 14, que diz assim: A esse respeito, temos muitas coisas que dizer, e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devieis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine. De novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Assim vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para o adulto, para aquele que pratica e tem as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor por essa palavra. E como eu disse, vou tentar ser o mais direto possível para que você possa meditar em cima dela. O princípio dessa palavra fala sobre a questão da falta de maturidade hoje que nós temos em algumas igrejas. Eu, por mim, estou falando da minha pessoa. Eu sou contra igrejas que colocam crianças atrás de altares para conduzir adultos. Mesmo que sejam ali tomados pelo Espírito Santo de Deus, são imaturos. Porque a experiência que eles têm ali, mesmo que seja com o Espírito Santo ao lado deles, é uma experiência que ainda não é válida. Para você trazer um alimento sólido, você coloca uma criança atrás de um púlpito. Isso é só um exemplo. Isso é só um exemplo de tantas outras coisas que, infelizmente, por falta de maturidade, falta de ler mais a Bíblia, de interpretar melhor as Escrituras e de facilidade. Vamos colocar alguém que chama atenção. Irmãos, essa questão da falta de maturidade da igreja cristã, ela vem de longa data. Eu me lembro que quando eu era mais jovem, a partir dos meus 9, 10 anos, eu já comecei a ler muitas histórias em quadrinhos. Eu realmente gostava demais de desenhos animados, histórias em quadrinhos, livros. E tornei essa prática na minha vida algo atuante. E durante muito tempo eu ia a congressos de quadrinhos, eu participava de convenções de desenho e gostava. E gosto ainda, não vou negar a vocês. É um hobby que eu gosto muito. Mas o que eu ouvia antigamente era: toma cuidado, as histórias em quadrinhos têm demônios, elas podem interferir no caráter também dos jovens. Olha, irmãos, eu posso dizer a respeito de mim mesmo. Antes de conhecer a Deus, eu lia muitos quadrinhos. E através dos quadrinhos, eu vi o que era o bem, o que era o mal, o que era certo, o errado, valores, a família. Eram conceitos que forjaram o meu caráter, ensinando-me cada vez mais a valorizar os irmãos, a valorizar a família, a valorizar o trabalho, sabe, lutar por aquilo que você acredita. Então, a saga do herói na minha vida foi algo atuante até hoje. Mas a gente sempre ouvia de pessoas: não é de Deus ler histórias em quadrinhos. Então, para todos que falaram isso na minha vida, me tornei pastor. Direciono uma igreja, oro, conduzo pessoas. Não é o que você lê, não é o que você ouve, é como você ouve. Porque existem, vamos lá ao critério de músicas, né?
Existem músicas e música. Existem a literatura que agrega e literatura. Se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, há coisas que vocês vão ler que não agregam nada, não tem peso nenhum na sua vida. Que não tem valores. São pessoas que, olha, são coisas que ouvem, que leem, que não agregam na nossa vida espiritual nada. Pelo contrário, deturpam mais o caráter de muitos jovens, de muitas crianças. E como eu disse, né, a questão de igrejas que colocam e falavam tanto, né, esse tópico, né, de que não deveria se ler histórias em quadrinhos, que desvirtuava. Olha, eu conheço muitas pessoas que liam histórias em quadrinhos comigo. Hoje essas pessoas são pais, têm suas casas, trabalho, sabe? Tem família constituída, sabe? Fortalecida ali. E agora, hoje, por que ninguém fala das redes sociais? Falam de alguns, no caso de alguns influenciadores que eu nem sei por que se fala influenciador, porque eu acredito que influenciador é a pessoa que influencia você para algo bom. Não te empurra para um buraco. Eu acredito que influenciador é aquele que faz com que o seu caráter melhore. Não desvirtue seus valores. E hoje os cristãos, quando Deus fala que há muitos que deveriam já ser mestres, mas ainda tomam leitinho, porque eles se apegam a coisinhas pequenas, sabe? Incomoda, aquele irmãozinho fez isso, aquela irmã fez aquilo, ou aconteceu isso aqui dentro da igreja, ou aconteceu aqui, sabe? Irmãos, pelo amor de Deus, as pequenas coisas. Sabe aquele ditado assim, tempestade num copo d'água? Maturidade. Maturidade não é você, sabe, lidar com pessoas de maneira dura ou arredia. Não, maturidade é você saber tratar com pessoas de uma maneira humana. E claro, eu estou dando agora esse exemplo da igreja porque realmente hoje a igreja o que mais falta. A igreja hoje quer louvor, a igreja hoje quer festa, a igreja hoje quer tanta coisa, mas o que eu menos vejo é poucas buscas por salvação, pregações sobre redenção, arrependimento de pecados. Cadê isso? A igreja de Cristo é isso. Não é disseminar a indiferença ou dizer que aquela igreja é melhor que a outra. Não, todas as igrejas diante de Deus, sinto em falar, mas todas as igrejas diante de Deus são a mesma coisa. Porque o que vale para Deus é o que está no coração de cada um. E o valor que essa pessoa tem colocado ali. Porque hoje, infelizmente, a falta de maturidade está fazendo com que as pessoas voltem no leitinho. Criança que quer coisa. Você vai com uma criança no mercado, ela vai passeando pelas prateleiras. Mãe, eu quero isso. Pai, eu quero aquilo, quero aquilo, quero aquilo. Aí você vai para uma igreja hoje, infelizmente, essa falta de maturidade faz com que haja isso. As pessoas vão, eu quero isso, Deus, eu quero isso, eu quero. Mas as pessoas, por um momento que seja, vamos pensar, o que é o princípio para Deus? Ele enviou o seu Filho para que morresse por nós. Jesus morreu por nós, para quê? Para salvação, arrependimento de pecados, a remissão dos nossos erros nessa terra. Agora foi para acumular coisas. Irmãos, é muito sério isso. Filosofem, meditem, pensem nisso. É hora de termos mais atitudes maduras em relação ao cristianismo, porque ser cristão não é brincadeira, é uma coisa muito séria. E nós devemos honrar o nosso Deus e Pai, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo. Nós precisamos honrá-los. Eles nos amam. Deus abençoe a todos e até amanhã, se assim o Senhor permitir.